Boa noite, caríssimos alunos do sétimo ano. Estou gravando esse vídeo apoio para vocês, né? Que vai nortear o exercício que eu pedi que vocês fizessem agora. Estamos na apostila 2, capítulo 2, e vamos falar da eletrosfera. Antes de eu começar falando da eletrosfera, vamos lembrar um pouquinho. Quando eu falei para vocês do átomo, lembra que o átomo tem um núcleo, né? Onde dentro dele ficam os prótons e os nêutrons, e em volta desse núcleo giram elétrons, e a gente chama isso de eletrosfera. Bom, esse capítulo 2 vai falar somente da eletrosfera. A eletrosfera, conforme eu já disse, é a região onde circulam os elétrons. O que se sabe sobre a eletrosfera é o seguinte, meus amigos, que esses elétrons giram em órbitas. Assim como o planeta gira em torno do Sol, os elétrons giram em torno do núcleo. Esse exemplo ilustrativo está dizendo mais ou menos para vocês assim, ó. Os átomos, os pontos vermelhos são os prótons, os azuis são os nêutrons e os elétrons são em amarelo. Vamos entender isso. Então, nós sabemos que os elétrons giram em órbitas em torno do núcleo, né? A essas órbitas é dado o nome de K, L, M, N, O, P e Q. Olha só. Então, a primeira camada em torno do núcleo, como se fosse a órbita de Mercúrio, é a K, de Vênus, L, da Terra, M, e assim sucessivamente. Então, são 7 camadas. Contem comigo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essas camadas nós chamamos de K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada dessa, galera, ela comporta um número máximo de elétrons. Não necessariamente um átomo precisa ter todas essas camadas. Na maioria das vezes, ele não vai ter, né? Somente um átomo maior de todos que vai ter elétrons em todas as camadas. Do contrário, não terá, beleza? A gente sabe o seguinte, quanto mais afastado do núcleo, maior a energia dessa camada. Então, por exemplo, a camada L tem mais energia que a K. A camada M tem mais energia que a L, que tem mais energia que a K, entendeu? Então, à medida que vai se afastando do núcleo, vai aumentando o nível energético dessa camada. E cada camada dessa comporta um número máximo de elétrons. Então, por exemplo, essa tabela vai ilustrar bem para a gente. A camada K, que é a primeira camada, né, mais próxima do núcleo, né, ela comporta no máximo 2 elétrons. A camada L, ela comporta no máximo 8 elétrons. A camada M comporta no máximo 18. A camada N comporta no máximo 32. A camada O comporta no máximo 32. A camada P comporta no máximo 18. E a camada Q comporta no máximo 8. Bom, o que nós vamos fazer? O exercício nosso vai ser assim. Olha só, nós vamos distribuir os elétrons em camadas. Bom, vamos entender como que vai ser feito o exercício. Vamos falar de um átomo que tem número atômico 20. Então, esse número atômico será falado. Então, esse átomo hipotético tem número atômico 20. Se ele tem número atômico 20, ele tem 20 prótons. Como não tem nada em torno dele na carga, lembra da carga quando eu falei de cátion e ânion, quando eu falei de íon, lembra? Então, como ele não tem nada em volta dele, ele é um átomo neutro. Então, ele tem o número atômico 20, então ele tem 20 prótons e tem 20 elétrons também. Nós vamos distribuir esses 20 elétrons nessas camadas. Então, vem comigo. Na camada K, cabe no máximo 2. A gente põe 2. Na camada L, olha, a tabelinha vai ajudar muito, gente. Ó. Na camada K, cabem no máximo 2. A gente vai colocar K igual a 2 elétrons. Na camada L, cabem 8. A gente vai colocar L igual a 8 elétrons. Repare que até agora nós gastamos 10, né? Só que são 20, então tem mais 10 para a gente gastar. Na camada M, até cabe 18, ou seja, eu vou colocar no máximo 18. Significa que eu posso colocar 10 lá? Claro. Posso colocar 15? Posso. Posso colocar 1? Pode. Pode colocar 18? Pode. Pode colocar 19? Não. Ele cabe no máximo 18. Então, a gente coloca... O que a gente tem para colocar? 10, porque eram 20. Gastei 2 aqui, gastei 8 aqui, ou seja, já gastei 10. Faltam 10. Na M, cabe até 18, então a gente colocou 10. Bom, o que acontece é o seguinte, nós temos uma regra que diz assim, a última camada, ela tem que estar entre 1 e 8, olha só. A última camada do átomo, que no caso desse átomo é a terceira, a gente pode colocar no máximo 8, ou seja, a última tem que ficar de 1 a 8. Então, repare que no último ficou 10. Professor, como assim? Mas o senhor não falou que cabe no máximo 18? Sim, isso para uma distribuição que a gente chama de distribuição grossa. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de distribuição grossa, tá ok? Então, primeira etapa, distribuição grossa.
Na K eu coloco 2, porque cabe 2. Na L eu coloco 8, porque cabe 8. Na M eu coloco 10, porque apesar de caber 18, eu só tenho 10. Essa é a primeira etapa. Ok. A segunda etapa diz pra gente assim, a última camada tem que ter entre 1 e 8. Gente, entre 1 e 8. Repare que se chegou na última e você tem entre 1 e 8, tá certo, acabou o exercício, ponto final. Se na última tiver um número maior do que 8, a gente vai pensar assim, a gente vai deixar 8 e colocar o resto na próxima. Então, a primeira etapa, todo mundo entendeu? Ok, vamos lá. Repare que tem mais de 8. Então, vamos para a segunda etapa. Repito, Ctrl C, Ctrl V. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 10. Opa, não pode? Então, deixa 8. E os 2 que sobraram, eu coloco na próxima camada. Então, vai ficar K2, L8, M8 e os 2 da próxima, N2. Pode? Tranquilo. Legal? Entenderam o exemplo? Então, é assim que a gente faz. Entenderam o processo? Bom, vamos fazer um exemplo junto. O exemplo 3 da apostila. Então, nós temos... determine a configuração eletrônica do átomo de frâncio, que tem número atômico 87. Nossa, que grande! Faça o esquema do átomo de frâncio. Resolução. Número atômico 87, então ele tem 87 prótons, e por ser um átomo neutro, ele também tem 87 elétrons. Vamos lá. Bacana. Então, primeira etapa. Na camada K, eu coloco 2, na camada L eu coloco 8, na camada M eu coloco 18, na camada N eu coloco 32, na camada O até cabem 32, vamos ver? Entendeu? Na camada O até cabem 32, mas eu só vou colocar 27, porque é o que eu tenho. Então, na O, 27. Agora vamos lá. O que acontece? Pode ficar em 27? Não, vimos que tem que ficar entre 1 e 8. Então, a gente vai fazer assim. Quando o número, olha a dica do tio Carlinho. Quando o número estiver maior que 18, deixa 18 e põe o resto na próxima. Quando o número estiver entre 9 e 18, deixa 8 e põe o resto na próxima. Vamos repetir? O segredo meu é assim, ó. C, vamos escrever assim, ó. C, última camada. C, última camada. 2 pontos. Se última camada maior que 18, maior do que 18, vírgula, deixa 18 e coloca o restante na próxima. Certo? C maior que 8. Vamos escrever assim. C maior que 8. C maior que 8. Vamos chamar de X. Maior que 8, porém menor que 18, deixa 8 e o resto na próxima. E o resto na próxima. Legal? E se já tiver entre 1 e 8, ok, fim do exercício, não tem problema algum. Tá legal? Então, vamos repetir. Faz a distribuição que a gente vai chamar de distribuição grossa. K2, L8, M, nesse caso 10. Beleza. Vamos às perguntas. A última camada, se tiver entre 1 e 8, acabou o exercício. Se a última camada tiver maior que 18, deixa 18 e coloca o restante na próxima camada. Se o número da última camada for maior do que 8, porém menor que 18, deixa 8 e coloca o restante na próxima camada. Legal, pessoal? É normal vocês terem dúvidas, por isso eu fico à disposição de vocês, ok? Esse é apenas um vídeo de ilustrativo. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Meu e-mail está na folha que eu passei para vocês. Então, eu peço que vocês façam os exercícios 1, A, B, C, D, E, F, né? E o exercício 2, o 3 e o 4.
Tamo combinado, pessoal? Valeu, espero encontrá-los em breve. Tchau, tchau.